Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para mais um vídeo para vocês e dessa vez voltamos com um tema da biologia, que hoje vai ser a contração muscular, tá? Mas não é a contração das células musculares lisas, tá bom? Eu vou explicar hoje a contração da célula muscular esquelética, tá? Então, o que eu vou falar pra vocês? Eu vou falar como que essa contração muscular começa desde a informação nervosa até a ação motora que vai causar a contração muscular, tá? Então, para quem não sabe, um músculo ele é formado de muitas células musculares. E dentro dessas células musculares nós temos fibras, tá? Então eu vou explicar tudo isso para vocês já. Mas antes eu gostaria de explicar para vocês, né? Fazer alguns esclarecimentos para quem é novo aqui no canal. Ou para quem não sabe, eu faço meus estudos de biologia na França. Então eu aprendi todas essas palavras, todo esse vocabulário em francês. E eu estou traduzindo essas palavras com o Google Tradutor para passar essa informação para vocês em português. Ou seja, talvez algumas palavras, alguns termos científicos não sejam utilizados do mesmo jeito na França e no Brasil, ou algumas abreviações não sejam iguais, tá? Então é isso, esse vídeo, né? Com certeza, é assim, a informação que eu estou passando pra vocês é verídica, tá? Ela vem da minha faculdade, todos os meus professores são doutores, então a informação é verídica. Mas saibam que talvez eu pronuncie mal alguma palavra, algum termo, ou alguma abreviação de alguma proteína ou alguma coisa assim, seja diferente entre os dois países, tá bom? Então eu só queria deixar isso claro e também agradecer a vocês pela paciência que vocês tiveram comigo, porque eu sei que os vídeos de biologia são os favoritos aqui do canal e muita gente vem me pedindo, só que esses últimos tempos aí foi meio caótico, eu fui trabalhar, eu tive que lidar com um luto aí meio pesado, aí agora eu tive volta às aulas que foi meio catastrófica. Enfim, aconteceram várias coisas e quando eu faço um vídeo de biologia pra vocês, eu quero que as informações estejam precisas e eu quero fazer um vídeo certinho. Então, por isso que eu não quis fazer um vídeo assim nas pressas, contando qualquer coisa assim de biologia, só da informação da minha cabeça. Eu queria pegar uma aula mesmo, sentar, ler e explicar pra vocês, tá bom? Então, por isso que eu demorei. Então, muito obrigada pela paciência, obrigada por não ter me abandonado, tá? Então é isso. Então, vamos parar de blá 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 e vamos pro vídeo. Então, gente, vamos começar. A primeira coisa, a primeira etapa que a gente tem que entender é a etapa física, né? Anatômica. Qual é a anatomia de uma junção neuromuscular? Por que junção neuromuscular? Porque o músculo, para que ele se contraia, ele precisa receber uma informação nervosa que vem do cérebro ou não, né? Ou ai meu Deus, da medula, né? Ah lá, gente, tive que pausar o vídeo porque dá branco em mim, real, em português, porque eu aprendi tudo em português. Enfim, ou do cérebro, quando é um movimento voluntário, ou da medula espinhal, quando é um movimento muscular por reflexo, né? Quando é um reflexo, essa informação nervosa não passa pelo cérebro, tá? Então, essa junção neuromuscular, como é que vai ser? Vai ser um músculo, tá? Com
um músculo não, né? Uma célula muscular, e um neurônio motor que vai vir, né, fazer essa junção, essa conexão em cima da célula muscular, tá? E essa junção, essa superfície, neurônio motor, célula muscular, se chama a placa motora. Placa motora porque é a partir dessa conexão que a contração muscular vai acontecer. Então, como que o neurônio passa a informação da contração para a célula muscular? Em outras palavras, como que o neurônio fala para a célula, né? Fala para a célula, você precisa se contrair agora. O neurônio vai fazer isso liberando um neurotransmissor chamado a acetilcolina. A acetilcolina, quando recebida por um receptor ionotrópico, tá? Que é o caso do receptor da célula muscular, não é o único, tá? Neste caso, esse neurotransmissor vai ter um efeito de excitar a célula muscular. Em outros casos da biologia, a acetilcolina, esse neurotransmissor, pode ter um efeito inibidor. Mas nesse caso, né, com o receptor ionotrópico, né, vai ser um efeito de excitação da célula. Essa excitação, como que ela vai ser feita? O neurotransmissor, ele não entra na célula, tá? Ele ativa um receptor, né, que está na membrana plasmática, né, que é como se fosse o muro da célula muscular. Como estamos falando especificamente da célula muscular, o nome da membrana plasmática a gente usa mais o termo de sarcolema, tá? Então, na superfície desse sarcolema, vamos ter esse receptor. O receptor, em contato com a acetilcolina, vai mudar de conformação, né? Porque todos os receptores são proteínas. Então, quando a gente fala de mudança de forma de uma proteína, a gente fala de mudança de conformação, tá? Então, esse receptor, ele vai estar num estado fechado para os íons, né? Íons, para quem não sabe, são átomos que são carregados positivamente ou negativamente, tá? Então, esse receptor, ele vai abrir em contato com a acetilcolina. A acetilcolina não vai penetrar dentro da célula. Ela vai se fixar no receptor. E se fixando no receptor, esse receptor vai abrir. Quando esse receptor abrir, um trânsito de íons vai acontecer. E uma diferença de potencial de membrana, ou seja, uma coisa elétrica, tá? Vai acontecer. E é isso que vai ser considerado como o sinal ativador da contração muscular. Esse tipo de sinapse, que eu acabei de explicar para quem não sabe sinapse, né? É uma interação entre uma extremidade de um neurônio com uma célula pós-sináptica, gente, eu não sei falar, mas em português, que desespero, com a célula que vem depois do neurônio. Existem, então, as sinapses químicas, que é isso, essa sinapse é uma sinapse química, porque a transmissão do sinal foi através de um neurotransmissor que foi jogado para fora por exocitose pelo neurônio, e essa molécula que é a acetilcolina foi identificada, né, ou seja, quimicamente pela célula muscular. Existem o outro tipo é elétrica, onde o neurônio está ligado fisicamente, conectado com a próxima célula, então o sinal elétrico
passa direto sem neurotransmissor. Então, eu falei de sinal elétrico, mas a diferença de potencial de membrana, ela foi gerada depois da sinapse química. Então, não confundir a sinapse, que ela é química, e a diferença de potencial de membrana, que ela é elétrica, graças, né, a esse fluxo de íons que vai acontecer entre o meio extracelular e o meio intracelular, tá bom? Então, essa diferença elétrica que vai acontecer entre o meio extracelular e intracelular vai ser chamada para a célula muscular ppm, potencial de placa motora, né? E quando esse diferencial elétrico for alto o suficiente para causar um ppm, a contração muscular vai ser ativada. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu expliquei oralmente, mas com os meus esqueminhas que eu fiz durante o ano. Então, aqui eu mostrei para vocês uma célula muscular, né, com um neurônio que está vindo, né, fazer uma conexão, fazer a junção neuromuscular. E aqui nós temos, então, a sinapse entre o neurônio e a célula muscular, tá? E aqui temos o sarcolema, né, que é a membrana plasmática da célula muscular com a acetilcolina, né, o neurotransmissor que vai vir ser secretado aqui dessa parte e percebido, né, pelos receptores que vão estar aqui na superfície da membrana, tá bom? Essa parte aqui eu não vou detalhar para vocês, tá? Porque é uma parte que explica de um jeito mais, né, a parte elétrica da informação, que eu acho que eu acho que é um pouquinho difícil de explicar assim num vídeo e não é a parte mais interessante, tá? Então aqui é o receptor que percebeu, né, que teve essa acetilcolina fixada aqui e o trânsito de íons vai acontecer, né? Isso aqui são os sinais elétricos percebidos dentro da célula, tá? Enfim, aqui tem várias coisas explicadas. Aqui é uma visão mais 3D do receptor, tá? Com a acetilcolina que vai se fixar na subunidade alfa desse receptor. E aqui é uma visão mais molecular, né, desse receptor, como que ele se organiza na membrana plasmática, né, ou seja, no sarcolema. Mas isso aqui não é a parte mais interessante, né, então eu vou passar para a parte mais interessante, que é realmente como que a contração vai acontecer. Então aqui é a mesma coisa, né, são coisas assim, um pouquinho, como posso dizer, menos interessantes, tá? Então eu vou passar diretamente para a explicação da contração diretamente na contração celular, sem passar pela explicação do sinal elétrico, etc. Beleza. Então, já falamos da célula muscular. Mas o que tem dentro dessa célula muscular que vai permitir uma contração dessa célula? O que vai ter lá dentro? Vai ter vários fios, assim, várias fibrinhas que se chamam, né, miofibrilas. E essas miofibrilas, elas são separadas, cortadas em sarcômeros, que são unidades funcionais de contração, né? Esses sarcômeros, eles são constituídos de fibras que vão ser espessas e finas, né? Então, as fibras finas, né, elas vão ser constituídas do quê? De actina, que é uma proteína globular, ou seja, ela é assim, redonda, porém, ela dentro da célula, ela nunca, quase nunca vai ser encontrada na sua forma globular, e sim na sua forma filamentosa, que vai ser várias bolotinhas dessa, várias fórmulas globulares que vão se associar juntas.
e uma parte espessa, né, que vai ser a miosina, que é outra proteína. E essas duas proteínas vão interagir desse jeito, contraindo. Então, isso aqui, vamos supor que é isso aqui, minhas duas mãos são as fibras de actina, e entre os meus dedos aqui tem uma fibra de miosina, várias fibras de miosina. E o que vai permitir a contração muscular vai ser um movimento assim, das actinas, dos fios de actina, ó, contração muscular, descontração muscular, que vai ser, né, esse jogo de vai e vem das fibras de actina, graças aos filamentos espessos de miosina. Então, esses sarcômeros, eles vão ser organizados desta maneira. Gente, tô fazendo mais ou menos aqui, né? Então, isso aqui vai ser a actina e isso aqui vai ser a miosina, tá? Então, eu vou mostrar melhor no meu caderno. Ó, isso aqui vai ser o filamento espesso. Isso aqui vai ser o filamento fino, né? E eles vão ser... E isso aqui é um sarcômero. Entre isso e isso é um sarcômero. Só que uma miofibrila é constituída de muitos sarcômeros. E isso aqui é uma célula muscular, ou seja, com muitas unidades de contração dessa, que é o sarcômero. Então, se todas ao mesmo tempo fizerem assim, vai ter contração. E se todas ao mesmo tempo fizerem assim, o músculo se distende, né? Tem a descontração desse músculo. Então, gente, aqui temos o filamento fino que eu falei pra vocês, que é a actina, mas não é formado só de actina. É formado de tropomiosina e também de troponinas. As troponinas vai ser muito importante de entender, tá? A troponina D, a troponina I e a troponina C. A troponina D, ela vai ser responsável da fixação desse complexo com a tropomiosina. Então, é ela que vai dar a mãozinha para a tropomiosina. A troponina I, ela vai esconder o lugar da actina onde as miosinas vão vir se fixar para fazer a contração. Vocês vão entender melhor depois que eu vou explicar. E a troponina C é a troponina que vai vir fixar o cálcio. E a gente vai entender por que é tão importante que ela fixe o cálcio. Então, o que eu estava explicando ali é que a troponina I, ela vai vir bloquear na actina, né, esse lugarzinho que vai interagir com a miosina. Ou seja, quando tem a troponina I em cima da actina, a miosina não pode agir junto com a actina, tá? Então, isso aqui é uma estrutura mais, né, uma visão mais molecular, né, da proteína de miosina, enfim, não é muito importante, tá? Então, isso daqui vai ser a miosina. E essas cabecinhas aqui, essas cabecinhas globulares de miosina vão vir interagir, né? Essa cabecinha aqui é isso daqui. Vai vir, então, interagir com a actina para fazer a contração muscular. Como isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? Então, o que vai acontecer é, vai ter a sinapse, que a gente já conversou sobre isso. Essa diferença, então, vai criar, que eu falei, uma diferença de potencial elétrico entre o meio intracelular e extracelular. E esse sinal elétrico, ele vai passear, entre aspas, tá, gente? Passear dentro da célula e entrar num lugar, né, que se chama uma tríade, que tem um tubo e dos dois lados tem o em francês é reticulum endoplasmique, esqueci como é que fala em português, tá? Então, como que isso vai gerar uma contração muscular? Então, isso aqui é isso aqui, tá? Então, esse sinal vai ser percebido pelo receptor DHP.
e esse receptor vai ativar uma proteína inserida na membrana do reticulum endoplasmic, que é sarcoplásmico, né? Porque estamos falando de uma célula muscular, então muda o nome. E dentro desse reticulum endoplasmic tem um monte de cálcio, mas que está guardadinho. Então, quando o sinal elétrico é percebido, esse cálcio vai ser liberado dentro da célula. Ele estava guardadinho e agora ele vai ser liberado. Beleza, então agora a concentração intracelular de cálcio está super elevada. E lembra que eu falei que tem a troponina C, que é responsável de fixar o cálcio? Então, essa troponina C, ela vai receber cálcio. Quando ela recebe esse cálcio, ela vai causar uma mudança de conformação, que é o que eu falei pra vocês, que quando a gente fala de mudança de forma de uma proteína, é mudança de conformação. E essa conformação, ela vai fazer as troponinas saírem da frente. A troponina I, lembra que ela estava assim na actina, impedindo a actina de interagir com a miosina? Então, essa troponina I, né, ela vai sair da frente. Então, a troponina C tá aqui, recebeu cálcio, tá? Ela vai fazer as 3 troponinas girarem. Então, elas vão girar para fora. Ou seja, essa bolsinha da actina, né, ela vai ficar disponível para quê? Para interação com as cabecinhas globulares da miosina. Certo? Certo. Tá. A miosina pode ir lá, mas como que vai acontecer um movimento de contração e volta para a forma normal, a forma do repouso? Então, gente, a minha mão vai ser assim, vai ser a cabecinha da miosina, tá? Então, a miosina, ela vai estar, ela também, num estado de repouso, tá? E o estado de repouso dela é meio assim. Nisso, vai vir uma molécula de ATP, que é uma molécula energética, também chamada, né, de adenosina trifosfato. Ela vai ficar coladinha aqui, tá? Só que, como eu falei, ela é uma molécula energética. Então, a hidrólise dela em adenosina difosfato, então a perda de um fosfato, porque eu falei trifosfato, agora é difosfato, né? A perda de um fosfato inorgânico vai fazer essa cabeça de miosina fazer assim, tá? Porque é uma molécula energética, ela deu essa energia para fazer isso. Mas o ADP, né, adenosina difosfato, vai continuar colada aqui e o fosfato inorgânico também, tá? Quando a cabeça estiver assim, ela vai poder interagir com a actina. Interagiu com a actina, tá, mas ela tá paradinha. O que vai permitir dela fazer assim e jogar a actina pra lá, pra fazer a contração? Como isso vai acontecer? Lembra do ADP e do PI que estavam aqui? Eles vão embora. Quando eles forem embora, vai fazer um impulso, porque também são moléculas, né? O ADP também é uma molécula energética, tá? Vai fazer um impulso na cabeça de miosina que vai fazer assim, pam. Então agora ela vai estar deitada desse jeito, assim. E aí o ciclo volta. Fixação de ATP e a cabeça volta pra cá, né? Então é um movimento assim. Esse movimento entre esses 2 tipos de proteína vai fazer isso que eu falei pra vocês, ó. A miosina interage com a actina, contração, tá? Parou de interagir, volta todo mundo ao normal. Então é assim que os sarcômeros vão ter esse movimento de contração e de relaxamento, tá? Dessas fibras. Porque a gente tinha falado que cada miofibrila tem vários sarcômeros, né?
Então, imagina, isso é uma célula. Um músculo, não sei quantas milhões de células tem. Se todas fazem ao mesmo tempo isso juntas, a gente tem esse fenômeno, então, de contração celular, tá bom? Então é isso. Eu espero que você tenha entendido como acontece a contração muscular. Isso foi uma aula que eu tive no ano passado, tá? E me diz aí se você gostaria de saber como que acontece a contração muscular de um músculo liso, que é diferente do músculo esquelético. O músculo esquelético é um músculo que está grudado num osso. Por exemplo, o bíceps, ele está colado aqui e aqui. Então, né, é um músculo esquelético, tá bom? E os músculos lisos são os músculos que não estão ligados a elementos esqueléticos. O músculo do coração, os músculos das nossas veias, das nossas artérias, os músculos da nossa bexiga, do nosso útero, né, para as mulheres, enfim. São esses tipos de músculo, tá bom? Então, me avisa se você gostou. Se eu fiz um erro de vocabulário, me desculpe, né? Se eu fiquei meio, ai, como é que eu falei isso? Assim, umas horas, me desculpe. Eu sei que não é muito agradável, assim, corta o fluxo, o ritmo do vídeo, é meio chato. Mas enfim, me desculpem, mas eu espero que mesmo assim você tenha gostado, tá bom? Deixa lá no vídeo, deixa comentário. Até o próximo vídeo.